Boa noite, eu sou o professor Dr. César Luiz Pazzo, estou aqui no canal do Conversando com o Professor para tratar de mais um tema relacionado com a Constituição Brasileira. Hoje nós vamos iniciar bem concretamente a temática da pandemia. O tema do programa de hoje especificamente é a pandemia e a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a primeira parte hoje com destaque para o artigo 196. Eu, quando conversei com algumas das pessoas que me são próximas sobre este momento, que é o de fazer o programa com relação à pandemia e trabalhá-la e tratá-la do ponto de vista também da Constituição, e não só dela, eu fui aconselhado por uma das pessoas próximas a mim a dizer a todos vocês que me ouvem e me veem, a todas vocês que me ouvem e me veem, que eu tenho duas formações, né? Eu tenho a formação na área jurídica, eu sou bacharel em Direito, advogado, minha profissão é uma das minhas atividades profissionais, fiz mestrado em instituições políticas e jurídicas na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz doutorado na Universidade de São Paulo, né, na área de Direito do Estado, mas paralelamente eu também exerci, agora mais só como pesquisador, mas já trabalhei na área da saúde pública, fiz curso de sanitarista na Faculdade de Saúde Pública e ali me tornei sanitarista com trabalhos teóricos, práticos e estágio de campo em unidade de saúde no interior de São Paulo, junto com os meus companheiros que estávamos todos fazendo o curso de saúde pública, o curso sanitarista. Terminei o curso sanitarista e imediatamente fiz o mestrado em saúde pública, durante 3 anos. Então eu tenho uma formação na área da saúde, uma formação que eu levo muito a sério, isso me traz uma série de responsabilidades. Eu já trabalhei no setor saúde, na Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, fui consultor jurídico, primeiro do Departamento de Saúde Pública, depois da própria Secretaria da Saúde. Fiz como créditos para o meu mestrado de Saúde Pública estudos na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Então eu estudei muito, estudo muito, estou acompanhando muito, né? Faço parte de um grupo, de uma rede só de pesquisadores da saúde, trocamos ideias todos os dias. Já antes do surgimento da pandemia já fazíamos isso, não apenas a respeito de legislação do ensino ou de direito sanitário, como se diz, mas sim a nossa formação nos permite conversar e discutir no bom sentido, não apenas em bioestatística, em estatística vital, em epidemiologia, mas também em direito sanitário. Isso, evidentemente, a nossa formação de origem, a minha e de alguns dos meus colegas, que é a advocacia, nos leva a aparentemente preponderar nessa lide com o direito de saúde ou com o direito sanitário. Mas a gente também está habilitado e a gente também consegue colaborar em outras áreas da saúde pública e da saúde coletiva. O tema, então, vai ser tratado com esta combinação, né? Eu vou olhar esse tema, repito, do ponto de vista da saúde coletiva, do ponto de vista da saúde pública e, quanto à Constituição, hoje vamos nos fixar no artigo 196, que vai culminar o nosso raciocínio. Antes de apresentar os necessários conceitos de saúde coletiva e saúde pública, que são duas categorias diferentes, e a gente precisa ter essa noção, essa divisão teórica em saúde coletiva e saúde pública é muito conveniente porque nos dá uma visão maior da problemática da realidade, né? Na verdade, é um artifício científico, acadêmico, que amplia a nossa visão da realidade. Antes disso, eu quero lembrar para aqueles que, como eu, já tinha esquecido e quando fui preparar me lembrei, e alguns que não sabiam, que a Organização Mundial da Saúde, cuja sigla é a OMS, declarou no dia 30 de janeiro deste ano, a declaração é de 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, que foi o nome que ele ganhou, com o apelido Covid-19,
se constituía, em 30 de janeiro, disse a Organização Mundial da Saúde, se constituía numa emergência de saúde pública de importância internacional, recomendando e dizendo que esse era o mais alto nível de alerta da organização. Esse nível de alerta mais elevado da organização está previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Isso em 30 de janeiro. No dia 11 de março deste ano, de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela mesma Organização Mundial da Saúde como efetivamente uma pandemia. E seguiu-se a isso, por coerência técnica, a recomendação expressa, 11 de março, de isolamento social. Vamos passar agora a uma abordagem preliminar, conceitual inicial sobre saúde. E depois nós vamos destacar aquelas duas dimensões operacionais relevantes a que me referi antes. Antes do conceito de saúde, até porque nós vamos trabalhar com o conceito de saúde da própria Organização Mundial da Saúde, eu explico objetivamente em que consiste essa Organização Mundial da Saúde, repito, cuja sigla é OMS. Ela é um órgão que foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1947. Lembro sempre que a ONU surgiu em 1945, né? Final da Primeira Guerra Mundial, 1946 se consolidando, 47 a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou formalmente a Organização Mundial da Saúde. Em 7 de abril de 1948, a OMS teve os seus estatutos ratificados por Assembleia Geral da ONU e neles se destaca a missão que a OMS tem de cuidar da saúde em todo o nosso planeta. Isso é muito importante. Ela tem abrangência mundial, planetária, do nosso planeta. A dinâmica da Organização Mundial da Saúde é de tal ordem, é tão intensa e o seu trabalho é de tal complexidade que atualmente mais de 7 mil pessoas trabalham em 150 escritórios em diferentes países e em 6 escritórios regionais distribuídos no mundo e na sua sede em Genebra. Ela está sem dúvida estruturada para atuar tanto nos tempos chamados de normais, quanto em tempos excepcionais, como é o caso de tempo de pandemia. A Organização Mundial da Saúde propôs, estabeleceu e adota um conceito de saúde, que é formulado da seguinte maneira. Ele é muito interessante. Ele é curto, ele não é extenso e bem objetivo. Considera-se saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Fecha aspas. Nesse conceito, como estamos vendo, há um avanço significativo em conceitos de saúde, porque nele há uma tríade, ou seja, há 3 dimensões, ou há uma tríplice dimensão em que a saúde é considerada do ponto de vista conceitual para ser considerada também assim do ponto de vista prático, da prática, da ação. Qual é a tríplice dimensão que o conceito contém? 1. Saúde física, portanto, dimensão física. 2. Saúde mental, portanto, dimensão que diz respeito à nossa mente, sistema neuronial mais emoção. E saúde no seu terceiro item, terceira dimensão, que é a saúde social. Isto vem, efetivamente, da tríade que o conceito já estabeleceu. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. É muito importante que essa ampliação de um conceito de saúde pública que antigamente só dizia respeito à saúde física das pessoas, ele já ocorreu recentemente do ponto de vista da história. Porque antes saúde significava saúde física, depois surgiu a consciência da saúde mental, né? Mas somente agora que temos esta visão
da chamada saúde social também, que faz a tríade ficar completa. E qual é a consequência disso, professor César? A consequência é que tanto no planejamento quanto nas ações de saúde pública, que daqui a pouco vamos ver o que é, né, os objetivos sempre têm que estar focados nestas três dimensões. Temos que ter objetivos, metas, ações e depois avaliação, feedback, na dimensão de saúde física, na dimensão de saúde mental e na dimensão de saúde social. Então, eu peço que vocês imaginem essa tríade, porque vou fazer algumas considerações agora, avançando o meu raciocínio. Eu proponho aqui, para efeitos do nosso raciocínio, conceitos para a saúde física, saúde mental, saúde social, a partir de estudos e de pesquisas feitas na área da saúde pública por mim e por muitos dos meus colegas. Mas vou assumir uma visão minha que parece bem lógica e que peço que aceitem para efeitos de raciocínio da nossa programação de hoje, do nosso convívio de hoje. Então, eu proponho, numa perspectiva bem objetiva, que a saúde física seja entendida como aquela que tem como meta o bem-estar orgânico das pessoas. Então, a saúde física se foca no organismo das pessoas, considerando as pessoas tanto isoladamente, então no organismo individual, quanto de forma coletiva ou em coletividade, ou seja, os organismos ou o bem-estar orgânico do conjunto das populações. A saúde mental, por sua vez, ocupa-se do bem-estar mental, emocional, e aqui eu estou trabalhando com mental e emocional como quase sinônimos, eles têm uma pequena diferença, mas vamos trabalhar com os dois como se foram e sejam apenas um, do indivíduo e também de toda a população. Repetindo, saúde física, bem-estar orgânico das pessoas, isoladamente ou em coletividade. Saúde mental, bem-estar mental e emocional do indivíduo e também de toda a população ou coletividade. Saúde social, essa diz respeito às possibilidades de efetiva integração das pessoas que vivem em sociedade, tornando-as todas e sem exceções cidadãs que exerçam seus direitos e cumpram seus deveres, participando todas e todos efetivamente da permanente construção do bem comum ou interesse coletivo. Então, a saúde social diz respeito à condição completa, principalmente à cidadania integral, e aqui eu faço um parênteses, se tem uma Constituição que no mundo trata a cidadania como prioridade, é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, a nossa Constituição contempla o núcleo da saúde social, que é a cidadania plena. A nossa Constituição contempla com muita prioridade. Portanto, a nossa Constituição tem compromisso com o bem comum e interesse coletivo, portanto, compromisso com a cidadania plena e com a saúde social. Vimos a tríade. É muito importante percebê-la, porque agora nós vamos passar para saúde pública. Vamos objetivamente conversar um pouco aqui sobre saúde pública. Aqui eu estou usando saúde pública como uma denominação técnica especificamente para designar o conjunto de medidas planejadas e executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Então, saúde pública é este não apenas planejamento, mas esta execução de atividades dirigidas à saúde coletiva, à saúde do povo, ou se quiserem, da população. Isso é muito importante. Saúde pública é denominação técnica. Agora vamos formular isso numa frase só, para insistir. Saúde pública é
o nome técnico ou a denominação técnica para o conjunto de medidas executadas pelo Estado, e eu sempre acrescento planejada e executada, para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Esse conceito, ele estimula que a gente perceba dois momentos significativos nele. Primeiro momento, estamos tratando de ações, ou sejam, medidas em execução pelo Estado. Sempre reflito que é preciso que essas medidas tenham sido planejadas também, para que elas sejam adequadas à realidade. E aqui, nesse primeiro aspecto, eu insisto, saúde pública não é formulação de teorizações. Saúde pública é ação. Segundo aspecto relevante, são dois momentos significativos nesse conceito. E especificamente, que ações são essas? São aquelas cuja finalidade é, ou seja, a garantia efetiva de bem-estar da população naquela tríplice perspectiva que é, e eu peço desculpas por estar repetindo, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Ou seja, essa dinâmica, a saúde pública é uma dinâmica, deve ocorrer com estabelecimento e execução das ações, estabelecimento aqui eu estou usando para substituir planejamento, que já reiteradamente insisti. Então, a dinâmica deve ocorrer sempre, eu estou fazendo saúde pública, o Estado está fazendo saúde pública, a sociedade está engajada num projeto de saúde pública cada vez que se estabelece, se executam ações em favor da saúde na tríplice dimensão. Então, a saúde pública, eu sempre insisto nisso, devidamente executada, é um dos segmentos mais relevantes da função social do Estado contemporâneo, condição que o caracteriza. Eu sempre defendo que o Estado contemporâneo tem como função essencial a função social. A nossa Constituição da República Federativa do Brasil faz isso e coloca no mesmo patamar a função social com a função econômica, tentando equilibrar, e faz muito bem a nossa Constituição. Aqui estou enfatizando a função social, porque o tema saúde pública é social, não é econômico. Tem relação, evidentemente, imensa com a questão econômica, mas é um tema na sua gênese social. Passo agora à diferença de saúde pública com relação à saúde coletiva, apresentando um conceito de saúde coletiva. Passemos agora a conversar um pouco sobre a saúde pública. Já vimos conceito e caracterizações da saúde coletiva, vejamos agora a caracterização da saúde pública. Perdão. Pode colocar. Na verdade, já vimos a saúde pública, eu fiz agora uma troca aqui, né? É a empolgação. Já vimos a saúde pública, agora vamos ver o conceito de saúde coletiva. A saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar que é construída trabalhando com a interface dos conhecimentos que são produzidos pelas ciências biomédicas e pelas chamadas ciências sociais. Então, a saúde coletiva, traduzindo, é um conceito e tem um conceito amparado na visão multidisciplinar, principalmente conhecimento da área das ciências biomédicas e conhecimento ou conhecimentos da área das ciências sociais. Essa interface destas duas áreas relevantes da produção de ciência, da produção de conhecimento, caracterizam o que se denomina de saúde coletiva. Ela tem diversos objetivos, a saúde coletiva, nessa sua condição de ser área de conhecimento multidisciplinar. Entre outros, e eu vou destacar como exemplo, o seu objetivo de investigar os determinantes da produção social das doenças com o fim de planejar, organizar e operacionalizar os serviços de saúde. Ou seja, a saúde coletiva
subsidia a saúde pública. A saúde coletiva instrui cientificamente as opções de saúde pública. Ela é, ou pelo menos deve ser, a saúde coletiva, a fundamentadora da saúde pública. E aqui eu preciso ressaltar, e faço isso sempre que tenho oportunidade, que a saúde pública tem que se sustentar sempre, as medidas de saúde pública têm que se sustentar sempre em indicadores de saúde confiáveis. Todo o enfrentamento da pandemia tem que ser feito a partir dos indicadores de saúde, dos números relacionados com contaminação, óbitos, localização de regiões de maior contágio. Essa operação toda de bioestatística, de estatística vital, de coleta de dados epidemiológicos, porque uma pandemia obviamente é uma epidemia, só que de uma dimensão terrível, como estamos vendo, tudo isto é operado pela saúde coletiva. E com base nesses dados que a saúde coletiva oferece para a administração, é que se desenvolve a saúde pública. Ou seja, a mesma fundamentação científica que eu insisti tanto que a saúde coletiva tem que ter para fazer estudos, esta dimensão científica, devidamente considerada, tem que haver por parte da saúde pública. A saúde pública tem que estar comprometida com critérios científicos, seguros, confiáveis, ou seja, a visão epidemiológica que a saúde pública tem que ter há de vir da saúde coletiva, porque ela, saúde coletiva, tem uma visão epidemiológica comprometida com a ciência. No nosso programa de hoje, e isso, enfim, digo, eu estou examinando esta fundamentação conceitual com destaque para papel da Organização Mundial da Saúde, por consequência, papel da Organização Pan-Americana da Saúde, que é uma das unidades da Organização Mundial da Saúde, e conceitos de saúde coletiva, saúde pública, tudo isto eu quero agora, no momento seguinte, levar para nós compreendermos o artigo 196 da CRFB 88. Vamos ver primeiro, lendo o artigo 196 integralmente. Depois eu vou especificar as diversas categorias que fazem parte dele e os momentos que fazem parte dele à luz do estudo do nosso encontro de hoje. Artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, texto dele. Eles têm apenas o texto de caput, ele não se subdivide e ele é muito objetivo. A saúde é direito de todos, portanto, direito individual e direito coletivo. E dever do Estado. O Constituinte foi muito feliz, porque a saúde é realmente, neste sentido, em dupla dimensão. Ela é direito do cidadão, direito de todos, a redação é mais feliz ainda do que se dissesse só cidadão, que alguém poderia interpretar cidadão no estrito senso, aquele que tem mais de 18 anos e tem capacidade de votar, então o direito de todos é uma frase felicíssima, porque vai desde o nascituro, ou vai desde a criança ainda dentro da sua mãe, até o adulto, cidadão, etc. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Direito de todos, a população, de todos individualmente, de todos coletivamente, e é dever do Estado. A sociedade tem o direito a ter saúde. Os componentes da sociedade, todos, sem exceção, têm o direito à saúde. E o Estado tem o dever de prover a saúde. Vírgula. Garantido mediante políticas sociais e econômicas
Então, aqui mais um momento de sabedoria da Constituição, porque esse direito e esse dever são garantidos, principalmente o dever, através de políticas sociais, políticas dirigidas não apenas à saúde estrito sensu, mas todo o espectro do campo social tem que estar sendo abrangido pelas políticas sociais, por isso sociais, e econômicas, portanto, há que estabelecer sustentação econômica para as atividades, para as ações de saúde pública, há que se garantir sustentação econômica para as pesquisas dos dois grandes grupos de ciência que sustentam a saúde coletiva. Olha como é sábio o Constituinte no artigo 196. E vamos continuar. A saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem, qual é o objetivo dessas políticas sociais e econômicas, ou que deve ser, craseado, redução do risco de doença, e aqui estamos falando tanto em enfermidades transmissíveis como nas demais doenças. Então, a regra aqui não se aplica apenas a enfermidades transmissíveis, como é o caso da Covid-19, não é? Então, reduz-se e busca-se redução de doença, latíssimo sensu, no seu sentido mais amplo, e de outros agravos. O que significa isso? Algumas doenças chegam a uma dimensão que passam a receber o nome de agravo. É o caso da nossa pandemia, a meu juízo. E aí vem mais um direito ao acesso universal, primeiro aspecto, todos têm acesso, e igualitário, todos tratados igualmente. Esse acesso universal e igualitário, que tem essas duas qualidades, o acesso, é com relação a quê? Ascraseado, ações e serviços para a sua promoção, da saúde coletiva, da saúde pública, promoção, proteção e recuperação. Aqui nós temos uma tríade, de novo, que o nosso Constituinte contemplou muito acertadamente, porque os estudos de saúde coletiva sempre estão a recomendar que se cuide de promoção, se cuide de proteção e se cuide de recuperação ou reabilitação. E o Constituinte, certamente muito bem assessorado, fechou o artigo 196, que é um artigo de uma claridade, ele é totalmente transparente e claro, absolutamente compatível com as maiores e melhores recomendações da saúde coletiva e pronto para ser sustentação da saúde pública e suas atividades, meio e fim. Meio, administração dos serviços com qualidade e fim, realização das ações de promoção, proteção e recuperação. Agradeço muito a atenção de todas e todos e até o nosso próximo encontro aqui pelo YouTube, neste nosso canal, para sempre conversarmos com o professor. Muito obrigado a todas e todos. O que seria de nós sem o pessoal que nos apoia, que nos sustenta, que faz com que a gente faça com prazer esses encontros? Pois eu fui avisado aqui pela equipe maravilhosa que me assessora, que eu dei o boa noite sem dar 4 avisos que são necessários. Então, estou trazendo aqui os 4 avisos. Primeiro aviso: se gostou, deixe isso fazendo o like. Segundo aviso: inscreva-se no canal, você é bem-vindo. Terceiro aviso: ative o sininho de notificação. Quarto e último aviso: dúvidas e sugestões, escreva nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção.